Olá, eu desejo aqui consignar o meu agradecimento ao diretor Alexandre Macchione. Muito obrigado pelo convite e obrigado por me permitir essa forma um pouco distante, embora necessária, virtual, por plataforma, em virtude de uma agenda altamente complexa. Eu lamento muito não estar aí. Já visitei a biblioteca Gita Zemindlin e espero agora, nesse diálogo que é também institucional, visitá-lo, professor, e rever com olhos renovados esse grande centro de memória que é esse espaço realmente maravilhoso, que nasce de uma perspectiva generosa, a visão clara de uma coleção e o lugar institucional para cujo destino essa coleção constitui um ponto, ao mesmo tempo, de chegada e, por outro lado, um ponto de partida ou de revisão de perspectivas que concernem o futuro, porque estamos todos implicados nesse processo histórico. Daí que o título da mesa é muito interessante e ele, digamos, trataria ou trata ou encara alguns dilemas importantíssimos a respeito do que seria o futuro de uma brasiliana, compreendendo que a brasiliana, na verdade, são múltiplas e distintas e encontram um pacto de pluralidade a partir de cujo específico realizam, portanto, uma ideia, um núcleo duro mais definido de uma determinada coleção. Mas, em termos gerais, e pensando essa perspectiva de, diria eu, de uma política de desenvolvimento das coleções, é preciso pensar justamente todas essas formas de complementação e de contradição que movem todo o específico, porque, na verdade, uma brasiliana, ela não é um fato estático, ela não é um fato absoluto que partilhe de uma ontologia, não a ontologia da teoria da informação, mas de uma ontologia, ou melhor dizendo, de uma metafísica, no sentido de que ela sempre existiu, pré-existe, de um ponto de vista platônico, e o futuro se torna incerto, ou, digamos, esse futuro não seria mais do que reencontrar essa ideia purificada fora da história, e, portanto, pertencente ao mundo das ideias, por mimesis, por métexis, por parousia, as formas distintas, as quatro fundamentais que explicavam a relação platônica com o mundo das ideias com o plano esse em que nós vamos imersos totalmente a partir do corpo. O que eu quero dizer com isso tudo é que uma brasiliana, efetivamente, ela possui um núcleo duro, ela possui um ponto de partida, uma perspectiva de alguma chegada que se confirma numa espécie de kit de identidade que é preciso preencher e de alguma forma orientar esse horizonte dentro do qual o colecionador, dentro do qual a coleção que se constitui, vai ganhando rosto, dimensão, clareza e perfil, não é? Um núcleo efetivamente duro, como dizia eu antes disso tudo. Mas é verdade também que a perspectiva que orienta uma política do desenvolvimento de coleções, ela também reflete o momento histórico, sobretudo mais que o momento platônico, por assim dizer, por jocosidade, não é? Então é preciso compreender que essa espécie de metavisão ou de metacrítica ou de metaprocesso, ele vai, obviamente, correspondendo a uma perspectiva que poderíamos nós dizer, entre algumas aspas, historicista, que é mas não radicalmente historicista, mas no sentido muito claro e específico de que o organizador, o colecionador, ele se interroga, sobretudo diante de uma brasiliana, cuja complexidade vai ganhando contornos, novos horizontes, a partir, de fato, de uma determinação histórica ou de uma perplexidade dentro da história ou das formas distintas de encará-la. E aí vamos naturalmente para o discurso historiográfico, não é? Que está colocado não só na perspectiva positivista de muitos anos, com Langlois Signobo, mas a partir da École des Annales,
compreendemos justamente que há uma potência ou uma idempotência entre documento e não documento. Em outras palavras, como dizia Marc Bloch no métier de historien, de fato, o não havendo documento é já um documento. Ou seja, essa lacuna, ela tem uma significação, ela tem uma orientação. E que nós percebemos nos estudos historiográficos que também alimentam a formação teórica, metodológica e até epistêmica de uma brasiliana, em termos tangenciais, digamos, a história é a brasiliana, independente da brasiliana ter uma perspectiva eminentemente histórica. O que é importante considerar nesse caso é a descoberta não exatamente de novos documentos e de novos livros, que é justamente aquilo que se pensa desde a École des Annales para frente, até os nossos dias, inclusive, passando pela nova história, microhistória, etc. O problema não é a descoberta de um novo documento, embora seja importante, projetos institucionais amplos, como o projeto Barão do Rio Branco, o projeto Resgate e outras formas de colaboração entre acervos e patrimônios mundo afora, que dependem justamente daquilo que dizia Michel Melot, da sagesse ou da sabedoria do bibliotecário na formação da sua planetoteca. Eu gosto de brincar a planetoteca que ele utiliza, o conceito dele, Melot, no sentido cósmico específico, de que o bibliotecário tem um compromisso cósmico, Borges, Aleph, etc., etc., mas também do conjunto das bibliotecas que integram, da perspectiva digital, a maneira de Robert Darnton e do Bibliothèque do Palace, uma espécie de grande biblioteca do planeta Terra, biblioteca planetária, nas trocas, nos enriquecimentos mútuos. Mas, enfim, fechando parênteses, o que eu quero dizer é que a perspectiva da história e da brasiliana não consiste apenas em buscar e encontrar o novo, desvendar uma pedra roseta como Champollion, encontrar um novo códice ou incunábulo que de alguma forma previam o Brasil. Ou que... Não, eu acho que justamente a partir das perguntas e questões que nascem no solo historiográfico, que eu exagerei dizendo historicista, mas um exagero calculado, é isso que dará a espessura, o volume, a perplexidade e o debate a partir do futuro dessas mesmas brasilianas, pelas perguntas que nos fazemos em determinado horizonte histórico. Como ampliar esse conjunto sem perder o núcleo duro ou o perfil desse conjunto? É importante que as coleções tenham uma marca muito bem definida para essa luta de São Jorge contra o dragão, em outras palavras, do bibliotecário, cujo papel aumenta cada dia mais na sua especificidade diante do caos que precisa ser organizado. Daí porque justamente essa perspectiva da informação se torna, inclusive em tempo de fake news, muito importante a partir de um centro de reflexão e de produção de metadados, que é a biblioteca, como sabemos todos. O que eu quero dizer é que as novas perguntas, as novas modalidades de interpretação do mundo, os novos atores e agentes sociais começam então a ganhar forma, efeito, direção, contorno. Então, as perguntas que não eram feitas, a partir de determinado momento, são feitas. Então, não necessariamente elas desaguam de modo obrigatório na aquisição, na descoberta de novos volumes e documentos, mas naqueles outros volumes e documentos que já estavam, cuja indagação começa a ser outra. De qualquer modo, é claro que há um acréscimo de futuro, há uma lógica tipicamente aditiva, pelas razões todas que nós sabemos, como desde a reprodutibilidade técnica de Walter Benjamin, que fez história, os processos nato-digitais. Então, por exemplo, o que se poderia pensar a respeito de uma biblioteca num setor iconográfico, por exemplo, hoje, que privilegiasse, ampliando, a participação de algo que, por exemplo, poderia completar efetivamente a Biblioteca Mindlin e todas as brasilianas, não é? Em relação, por exemplo, à perspectiva das diversas terras indígenas em nosso país. Eu venho agora, a partir de um chamamento da ministra Rosa Weber, ao Vale do Javari. E a documentação fotográfica que lá se fez tornou-se de fato espetacular. E aqui, claro, entramos no campo da iconografia, mas não só,
porque acabou abrangendo uma série de imagens absolutamente fundamentais no centro do centro de uma questão importantíssima para nós, onde foram assassinados, infelizmente, Bruno e Dom, mas ao mesmo tempo um grande encontro, uma grande assembleia, inclusive de povos originários de contato recente, o que foi muito interessante. Essa é uma perspectiva. Outra perspectiva, por exemplo, de um Brasil que se pergunta a si próprio, como dizíamos nós antes, um determinado horizonte histórico, e eu tenho visitado muitas aldeias, pois tenho insistido nisso, mas por outro lado também as terras quilombolas, que também fazem parte da minha constante preocupação corporal, no sentido de visitá-las, conhecê-las e com elas aprender. Então toda uma nova visão de perspectiva que talvez coubesse justamente numa brasiliana fotográfica, que certamente cabe numa brasiliana fotográfica, que é o que nós também, conversando na Biblioteca Nacional, estamos propondo o alargamento das prateleiras étnicas. Não que elas já não fossem contempladas, mas é uma perspectiva muito diferente. Digamos, temos um Debré em relação aos povos e tradições de matriz africana. O Debré é importantíssimo, seu lugar está assegurado, mas hoje a sociedade brasileira, por exemplo, ela pensa numa perspectiva para dentro desse campo, uma perspectiva mais utópica e libertária. E esses fenômenos existem hoje e as provas são inúmeras e diversas e cabais. Então, é preciso fazer uma espécie de calibragem entre as novas formas que precisam ser incluídas e aí repensar não exatamente o centro, mas do ponto de vista geométrico, o baricentro, porque aí me dá um equilíbrio mais interessante dentro do que se constitui um determinado perfil de coleção. Aí que está, de fato, a implicação digital da escolha, da construção de quem escolhe, subjetiva, intersubjetiva, no campo da biblioteconomia, no campo da ciência da informação, mas também no limite histórico ou no coeficiente histórico dentro de cuja perspectivas vamos completamente inseridos. Então essa seria uma primeira questão. Uma outra questão também seria justamente pensar na raridade, nas obras raras, nas obras preciosas, nesse caso mais raras. E quando se pensava na materialidade, que está, obviamente, dentro da perspectiva virtual, desde Negroponte, né? Dos átomos aos bits, enfim, os bits também abrigam a realidade atômica, embora sem átomos, né? E, enfim, a materialidade, que também se exprime de modo virtual, ela terá de contemplar também aquilo que é a obra rara, e uma obra rara constituída, por exemplo, na complexa e árdua preservação e manutenção de alguns sites ou de algumas formas que nós poderíamos considerar nato-digitais ou que são abrigadas digitalmente num certo período e que depois esse site ou essas formas desaparecem. Então seria interessante também começar a desenvolver de forma mais, digamos assim, entre aspas, metodologicamente agressiva, com uma sensibilidade maior, que olhasse para esse aspecto que hoje é uma expressão rápida, imediata, complexa, plurivariegada, que é um desafio, obviamente, não é? para uma tarefa, mas quando se trata de uma brasiliana, estabelecer os vínculos e os limites disso tudo. Para continuar nesse exemplo, nós temos também na área virtual, ainda os exemplos que eu quero dizer de perspectivas de terras quilombolas e terras indígenas, e, portanto, incluindo, inclusive, variedades linguísticas dos quilombos e as línguas, tantas, mais de 200, segundo o censo do IBGE, quase 300 a despeito de uma ou outra característica das línguas indígenas. Então, nós começamos a ver, por exemplo, jornais que circulam de forma bilíngue na internet, que se realizam desta ou daquela forma. Nós vemos, por exemplo, o próprio Conselho Nacional de Justiça, para o qual tenho colaborado, inclusive, a pedido da ministra Rosa Weber e do conselheiro Luiz Lanfredi, trabalhando coordenando a tradução de vários falantes de Nhengatu, da Constituição para o Nhengatu, que será a primeira língua de um povo originário para a qual, e consistente, não é? Para a qual se está traduzindo a Constituição Federal de 88, isso também vai criando espaços novos em que essas línguas vão ganhando sempre mais
elas já possuem, mas vão ganhando, desde os anos 90 inclusive, vão obtendo sempre mais, digamos, perspectivas de fixação e de riqueza. Bem, então o que nós vemos nesse caso é uma grande floração de expressões frágeis, tão frágeis como os folhetos, por exemplo, aqueles anteriores à independência, estudados, por exemplo, pelo historiador Zé Murilo de Carvalho, e toda uma reflexão de uma nova ecologia da informação. E para esse meio ambiente nós devemos olhar. Por outro lado também, o que nós temos visto, não só, obviamente, pelos documentos da IFLA, e por uma série de reflexões do que é documento, do que é monumento, havendo a coincidência possível, não necessariamente a rima, vamos ainda mais enriquecidos, mas o que nós estamos vendo é a demanda sempre mais clamorosa pela bibliodiversidade. E outro tipo de obra rara são, de fato, as obras publicadas em 50 exemplares, deste ou daquele autor. Então, é claro que, por uma política de desenvolvimento das coleções futuras, o que nós vemos é o que já começa a acontecer. Primeiro, a necessidade desse grande radar, um Argus de 1000 olhos atentos, sabendo desde já que esse Argus está derrotado porque não bastam 1000 olhos para tanta capilaridade e tanta dromologia, para usar uma expressão consagrada, da velocidade da informação e de fluxo em diversas formas, mas também na impressão de pequenos conteúdos e volumes que tenderiam ou quase buscam uma espécie de vocação dispersiva. Como reunir e como pensar a coleção será nosso desafio futuro, mas contando desde já, sobretudo como é o caso, por exemplo, da biblioteca Gita e Zemindlin, por exemplo, a partir de uma grande interação que já existe, não é? De interdisciplinaridade, não é? A solidão do bibliotecário, cuja liderança obviamente está colocada, e do arquivista, mas trabalhando com a comunidade científica, com os vários saberes, para que essa soma de esforços de algum modo tente, não digo zerar, mas diminuir o prejuízo de uma corrida em glória entre Aquiles e a tartaruga. Não sabemos se será de fato a tartaruga ou Aquiles, ou talvez o bibliotecário entre Aquiles e tartaruga, que poderá chegar primeiro, sabendo que esse chegar primeiro está procrastinado para o infinito, ou mais precisamente, como eu gosto de fazer a distinção, para o transfinito. Portanto, o que nós vemos é um crescimento da sociedade, uma transformação importantíssima da sociedade brasileira, com uma pluralidade de vozes. E para terminar, vejo que o tempo me é ingrato, uma espécie de metáfora especular. Talvez a grande questão final cujo fim não há, mas a grande meta-reflexão ou a contraprova desse processo é o pacto de uma nostalgia da pluralidade. E essa nostalgia da pluralidade tem de ter uma forma especular, um espelho em que nenhuma parte do Brasil e nenhuma voz importante do Brasil esteja, digamos, descontemplada ou não contemplada por essa grande fome pantagruélica, geometricamente demonstrada, como diria Spinoza, para abranger essa unitotalidade, essa pluritotalidade daquilo que nos aguarda e nos espera, não exatamente a defesa do infinito, mas a defesa do transfinito. A coleção tem uma perspectiva que é também matemática do transfinito, embora o seu conteúdo, que poderá até ser matemático, mas não é necessariamente a partir do seu núcleo duro, mas da sua progressão, sem sombra de dúvida. Como guardar essa nostalgia do mais com o perfil de uma coleção, aí está o nosso grande desafio. Mas, como a gente sabe, há muito tempo diante de nós, e toda a construção sinfônica de país deverá ser espalhado numa construção igualmente sinfônica e plural das bibliotecas. Mais uma vez, Marchione, muito obrigado. Me perdoe a forma da distância, um ou outro erro agora de gravação, mas todo o meu abraço fraterno, e lhe dou minha palavra de honra que logo que possível irei visitar com enorme alegria, revisitar a biblioteca, que é um dos orgulhos do nosso país, pela solidão luminosa de um homem que acreditou no futuro do livro e na perspectiva de que apenas o mundo intelectual
é aquele que nos ajudará a reconstruir de forma mais elevada e profunda contra as fake news, contra a desinformação, o lugar necessário e utópico para a construção de um futuro melhor. Muito obrigado.